Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha. O ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas contra civis no início de outubro de 2023 em território israelense e a resposta militar do Estado agredido levantaram questões que merecem análise, pois os fatos, além de serem extremamente graves, ocorreram em ambiente notadamente diverso dos ataques de outrora. Com o auxílio de câmeras que gravaram a crueldade dos ataques e a disseminação de informações, verídicas ou não, por redes sociais, os efeitos dos conflitos estão sendo percebidos ao redor do mundo, mesmo em sociedades geograficamente distantes do local do embate, como é o caso do Brasil. Desde o momento em que o planeta teve contato com as notícias e imagens relacionadas ao ataque inicial do Hamas, foi perceptível a divisão em outras sociedades entre aqueles que buscavam defender os israelenses que haviam acabado de receber a agressão dos terroristas, resultando na morte e lesão de centenas de pessoas, e aqueles que tentavam justificar tais agressões do referido grupo como se fosse uma estranha espécie de legítima defesa pelo tratamento concedido por Israel ao território de Gaza. Em geral, grupos com visão política mais à direita posicionaram-se ao lado de Israel, enquanto correntes mais à esquerda buscaram sustentar, de algum modo, a conduta do Hamas, confundindo, com má fé ou não, toda a coletividade palestina com o referido grupo terrorista. Trocar a parte pelo todo nesse sentido é tão intelectualmente desonesto quanto confundir o povo israelense com o governante de ocasião. No caso em tela, quem se preocupa de fato com os direitos humanos deveria inicialmente solidarizar-se com as famílias israelenses ofendidas pelos terroristas e defender a devolução dos muitos reféns que foram levados pelos integrantes do Hamas. Em um segundo momento, dada a ofensiva militar adotada por Israel, defenderia que tal ato fosse realizado da forma mais cuidadosa possível, embora baixas civis em conflitos desse tipo sejam inevitáveis, dada a potencial injustiça de confundir os civis palestinos com os terroristas do Hamas. Não é demais lembrar que os referidos civis têm sido usados há tempos como escudos humanos pelo grupo mencionado, fato que amplia a possibilidade de que o número de baixas entre os cidadãos seja maior que aquele que naturalmente ocorreria em conflitos do tipo. Diante de tal panorama, surge o ponto que interessa para a reflexão. O uso das redes sociais potencializou sobremaneira a polarização entre os grupos com visão diversa sobre qualquer assunto, especialmente em temas como este, envolvendo o antigo conflito existente no Oriente Médio, com a participação de entes estatais e grupos terroristas, baseado em discussões complexas de caráter geopolítico e religioso. O algoritmo tende a reforçar o ponto de vista do usuário, não o expondo ao contraditório de maneira construtiva. Assim sendo, decisões internas em cada país, especialmente entre as camadas à direita e à esquerda no espectro político, estão se aprofundando cada vez mais quando surgem temas sensíveis, como o atual conflito em Gaza. Manifestações têm tomado as ruas dos Estados Unidos, de várias nações europeias e do Brasil, entre outras localidades. Lamentavelmente, comportamentos de intolerância étnica e preconceito religioso estão reaparecendo em vários pontos do planeta. Relatos de agressões verbais e físicas a árabes e islâmicos não são raras. Pichações em casas e túmulos de judeus, além de postagens antissemitas, são eventos que ocorrem com frequência cada vez mais preocupante. Note-se, aliás, que em 9 de novembro de 2023, rememorou-se uma data fatídica para os judeus, os 85 anos desde a tenebrosa Noite dos Cristais, em 1938, na Alemanha nazista.
É algo para não se esquecer na tentativa de evitar sua repetição, mas, ao que parece, o fantasma do antissemitismo teima em reaparecer de tempos em tempos, mesmo que sob o verniz de uma alegada boa intenção. Como a história é farta de exemplos, o mal verdadeiro sempre surge com o pretexto de fazer o suposto bem. Julgar-se como alguém de indiscutível pureza ou do lado certo da história, como se diz atualmente por aí, sem perscrutar a sombra em si mesmo, é o primeiro passo para a tragédia individual e coletiva. A paixão por posições ideológicas, em geral, torna invisível aquilo que deveria ser a preocupação primordial, o respeito aos direitos humanos. Antes de defender o cessar-fogo absoluto, lembre-se dos mortos e feridos no ataque do início de outubro de 2023 e dos reféns que ainda estão em poder dos terroristas. Antes de sustentar um ataque devastador israelense, é relevante lembrar dos inúmeros civis que são vítimas duplamente, dos terroristas do Hamas e dos efeitos colaterais da ofensiva de Israel, mesmo que sejam realizados com cuidado. A guerra é a materialização da face mais violenta da natureza humana, mas baixar as armas diante daqueles que desprezam a vida dos semelhantes, como demonstrado no início de outubro de 2023, representa a vitória da barbárie e não a paz ansiada pelo mundo e especialmente por civis palestinos e israelenses. Direito e Cultura com o professor Elton Duarte Batalha.